Em relação a versões, eu acho que cada um vai contar a história que melhor lhe convém, dentro do que acontece no trabalho do futebol. Eu acabei escutando uma parte da entrevista do Milha. O que eu posso te dizer é que havia sido combinado uma coisa na quinta-feira. O presidente garantiu que na sexta-feira faria o pagamento para os jogadores. Eram os jogadores que estavam cobrando isso. Na sexta-feira, véspera do jogo, a gente estava jantando. Eu nem fui avisado que o pagamento seria feito na casa. Eu nem vi acontecendo. Estava indo embora para o hotel, porque a gente depois ia para a concentração. E aí um dos jogadores me pegou dentro do carro, já estava dentro do carro, dizendo que o presidente estava pagando só 75%. Eu saí para tentar entender o que estava acontecendo. E os jogadores, os que já tinham recebido, estavam exaltados, nervosos, porque não queriam receber só 75%. Alguns atletas remanescentes do ano passado, da temporada passada, estavam jantando também, e alguns deles colocaram que tinham ficado para trás salários, premiações. O Rodrigo, inclusive o preparador físico, o preparador de goleiro da cidade, que mora na cidade, não tinha recebido um salário do ano passado ainda, e tinha sido prometido pagar nessa temporada. E então estava todo mundo nervoso com a situação. Eu chamei o Milha, fui na sala, chamei o Milha, falei, cara, tá todo mundo exaltado ali fora, vamos lá tentar resolver isso aqui, porque não é o momento. Resumindo a história, eu ouvi ontem ele falando, eu não pedi para ninguém devolver o dinheiro, eu não pedi para ninguém fazer o motim, eu não pedi para ninguém fazer a confusão, vamos assim dizer. Acontece que depois o Miller saiu junto com o presidente e com o diretor, com o Flávio. 4 jogadores falaram, o Derli, o Zé Mário, o Marcos Paulo e o Renato Xavier. Esses dois colocando situações que aconteceram o ano passado e que estavam acontecendo esse ano. O presidente colocou a situação dele, que estava com dificuldades financeiras, com dificuldade para arrumar o dinheiro, que ele tinha apenas 40% um dia antes e conseguiu só essa quantia no dia posterior, e que faria os 75%, e que na sexta-feira, que seria amanhã, né, ele pagaria o restante. Depois que ele colocou, que ele falou, eu tomei a palavra como comandante do grupo e falei para ele que a preocupação maior de todos nós, jogadores e comissão técnica, era que o Jaraguá não estava preparado para poder fazer a campanha que estava fazendo. A programação deles seria o campeonato terminar no dia 26 de março e a gente já teria estendido isso para abril. O Jaraguá não estava preparado para poder pagar as premiações que pagou, que eram poucas, mas que pagou, o valor era pouco, né? Mas pagou dos bichos, dos jogos ganhos, das vitórias, e que a preocupação de todo mundo era não ter o dinheiro quando terminasse o campeonato. E era uma pergunta que os jogadores faziam, que os funcionários, o pessoal da comissão técnica fazia. E eu, como comandante responsável, coloquei isso em questão e foi somente isso. Aí a conversa virou para um outro lado. O Flávio dizia que não concordava, que eu tinha que, ao invés de incitar, eu tinha que apaziguar, mas eu não estava incitando nada. Eu nem quis aquilo. Aí coloquei para eles também que eu não receberia os 75%, e que se quisesse usar meu dinheiro para pagar os atletas, para inteirar os atletas para pagar os 100%, poderia usar o meu. E eu falei em nome da comissão técnica, poderia usar o dinheiro de novo da comissão técnica, até porque no mês de janeiro tinha sido combinado de fazer o pagamento no dia 10 de janeiro. Quando chegou 10 de janeiro, passaram para o dia 16 de janeiro.
Depois que chegou no dia 16 de janeiro, falaram que até o dia 20 de janeiro. Chegou no dia 20 de janeiro, era a véspera da estreia. Eu falei pro Miller, junto ao presidente, para eles juntarem o dinheiro e pagaram os atletas. Eles pagaram os atletas na véspera do jogo, na véspera da estreia. E nós, da comissão técnica, recebemos só no dia 2 de fevereiro. E a gente não criou nenhum desgaste por isso. Não tinha desgaste, não tinha nada, não tinha confusão. A gente entende, eu já trabalhei em lugares que tive mais problemas, mas a verdade é que foi criada uma situação e logo depois da minha saída, eu fiquei sabendo que eles já tinham acertado com um novo treinador antes do jogo do Goianésia. Então, usaram essa situação, esse acontecimento para poder mudar o comando técnico por uma opção deles. Talvez fosse... Pode falar. Ô, Lucas, então você foi traído, você se sente traído, porque você estava num trabalho, técnico líder do campeonato, competente, apresentando bons resultados, e já tinha uma contratação de um técnico, amigo da direção, já programado para acontecer, e se aproveitou de um episódio pontual para te demitir, foi isso? Cara, na verdade, essa palavra traída é complicada no futebol. Eu acho que cada um tem que fazer o que tem convicção. E se eles acham que a mudança no comando técnico era necessária por algum motivo, eu respeito, porque quem manda, quem assina o cheque, quem assina a caneta, tem que ter essa liberdade. Da mesma forma, quando eu quero trabalhar com um jogador ou não quero trabalhar com um jogador, eu tenho essa liberdade para poder decidir. Agora, a forma como usaram para justificar a demissão é que não é totalmente verdadeira. Existiu uma cobrança? Existiu. Mas normal de quem é trabalhador, de quem tem família, de quem representa 30 pessoas com família, com filho, que tem que viajar, que tem que dar uma satisfação em casa. E eu sou muito cobrado por eles. Fui cobrado por eles outras vezes em algumas situações de melhoras de estrutura, de melhoras de condições de trabalho, e eu cobrava isso com o Miller, e o Miller foi atrás para tentar resolver, e a gente conseguiu resolver a maioria delas, mas a justificativa para poder ter trocado o comando é que não foi legal, é que não pegou bem, foi apenas uma troca, eles quiseram trocar, e que a justificativa não condiz com o que aconteceu. E os jogadores são testemunhas. Eu tenho muitas mensagens dos jogadores aqui dizendo que o que aconteceu e que era injusto, porque o que estava sendo falado não era o que tinha acontecido. Eu não mandei ninguém devolver, vou repetir, eu não mandei ninguém devolver dinheiro, eu não pedi para ninguém incitar, para ninguém fazer reunião, para ninguém fazer greve, para ninguém nada. Eu queria treinar, queria concentrar para o jogo, e uma das coisas que eu falei no dia, na sexta-feira, era que eu não queria ter aquele tipo de conversa mais, que a gente sabia qual era a condição, a gente sabia onde a gente estava, que aquilo ali era uma oportunidade para a gente, e que quem não tivesse satisfeito, quem não quisesse ficar ali, que achasse um meio de poder ir embora, de acertar, mas que aquele tipo de conversa não faria a gente ganhar jogos, não resolveria nosso problema financeiro e a gente só teria desgaste. Foi isso que eu disse e até depois da conversa conversei com o presidente um pouco. O Flávio, que é um dos diretores, não saiu muito satisfeito por eu ter colocado essas coisas. E daí para frente a gente sabe a história. O outro treinador saiu do clube que ele estava. E antes do jogo do Goianésia, ele já estava acertado com o Jaraguá. Lucas. Oi. Aqui é o Roberto Damasceno, aqui comentarista da Rádio Sucesso. Gostaria de fazer uma pergunta para você e fazer algumas ponderações antes de fazer a pergunta. A gente sempre ouve você dar entrevista após o jogo, pro Dudibio aqui pra gente, da Sucesso. Muito educado, escolhe bem as palavras. Você já deu entrevista para as rádios Sagres, fala das dificuldades de Jaraguá. Uma das coisas que a diretoria fala é que você não entendeu as dificuldades do Jaraguá
e por isso colocou dessa forma. A gente sabe que esse problema também aconteceu quando o jogo contra o Goianésia, que ali vencia o segundo mês, né? E houve esse pagamento de 75%. E a conversa toda, a narrativa, foi que houve uma briga muito dura entre vocês, até o seu auxiliar, o Marcos Tavares também, presente na reunião. O que eles alegam que você foi desrespeitoso com o Jaraguá, a narrativa da diretoria é essa, que você foi desrespeitoso com a diretoria do Jaraguá, falou palavrões. Isso procede? De que forma aconteceu essa coisa? Porque a narrativa deles é essa, que você desrespeitou até a comunidade de Araguá. Eles colocam dessa forma, que você falou que se fosse para ser dessa forma, você voltaria para casa, iria jogar videogame. Existiu isso, Lucas Oliveira? Antes de concluir, e parabéns pelo seu trabalho aqui, você foi o melhor técnico até enquanto esteve na frente do Jaraguá. Foi o melhor técnico do Campeonato Goiano, muito destaque para você, pela forma que o Jaraguá joga. Parabéns por esse trabalho, eu acredito que você terá um trabalho rapidamente, você vai estar empregado em um grande clube, porque mostrou um bom trabalho, parabéns. E a pergunta, para me encerrar aqui da minha parte, é se houve essa briga áspera e se houve esse tipo de provocações. Eu sei que houve ofensa dos dois lados. O que você pode falar desse episódio que também está no contexto aí desse problema? Roberto, obrigado pelas palavras, cara. Realmente o trabalho nosso é o que acho que tem que ficar. O que a gente fez em Jaraguá, com todas as dificuldades, eu conhecia todas elas, foi incrível, foi fora de uma curva normal do futebol brasileiro. Os jogadores se dedicaram muito, a nossa comissão técnica trabalhou demais, eu falo todos da comissão técnica, e eu acho que isso tem que ser glorificado, e talvez se deu mais ênfase a um problema pontual que teve em um dia durante 10 minutos do que todo o trabalho de quase 3 meses. Em relação ao que você me perguntou, não houve troca de ofensas, eu não fui ofendido e eu não ofendi ninguém, em momento algum. O Flávio não me ofendeu, o presidente não me ofendeu e eu não ofendi ninguém. Eles colocaram a situação do Jaraguá, que o Jaraguá tinha dificuldades, e eu externei a preocupação minha, do grupo, da comissão técnica, foi somente isso. Se nessa minha externação eles se sentiram ofendidos, é uma outra situação, de uma cobrança de um comandante de um grupo. Mas eu não usei palavras chulas. Ontem até eu vi nos comentários que eu tinha xingado alguém. Isso não é verdade. Não é verdade. Quando o Flávio entrou para falar que eu tinha que apaziguar a situação, realmente o Marcos, meu auxiliar técnico, aumentou o tom da voz e falou que a gente não tinha que fazer aquilo, que aquilo não era obrigação nossa, que eles tinham que pagar o salário devidamente, mas logo o Miller já interferiu e acabou a conversa. Mas não teve xingamento, não teve ofensa de nenhum dos lados. Eu não fui ofendido em hora nenhuma, Lucas, eu também não ofendi. Ontem o Miller demonstrou aqui que está muito magoado com você, né? Ele até falou da palavra gratidão, que te deu oportunidade, você estava no sub-17 do Vila Nova, e ele te colocou aqui, e ele deixou claro que esperava que nessa discussão você ficasse do lado dele e não do lado dos jogadores, né? Ou do lado do dinheiro, vamos por assim dizer, e que ele estava muito magoado com você. A relação fica estremecida a partir de agora entre você e o Miller? Bom, é o que eu te disse. Até tivemos uma conversa após esse acontecimento aí, o Miller, e eu coloquei para ele, e ele entendeu e reconheceu que faltou um pouquinho de habilidade, e ele confessou que errou nessa situação e no que aconteceu. Coloquei para ele que era muito mais fácil, ele tinha resolvido tudo esse problema em 5 minutos, era reunir o grupo. Pessoal, o presidente conseguiu 75%, prometeu pagar a gente na sexta-feira antes, véspera do jogo do Atlético. Vamos dar esse voto de confiança, qualquer coisa a gente faz uma reunião
na sexta-feira que vem, mas vamos pensar no Atlético, cada um pega seu dinheiro, cada um tem sua viagem, tem um feriado. Ele entendeu que ele poderia ter feito isso e que ele errou em fazer as coisas, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu estava dentro do carro, eu nem sabia que o pagamento estava sendo feito na casa. E eu fiquei do lado do Miller, porque ele também me estornava alguns sentimentos de dificuldade financeira, de não saber, de me avisar que, por exemplo, que o ano passado nós ficamos 10 dias sem receber, ficou premiação sem receber. Então, assim, como eu estava em contato com ele todos os dias, eu acabei falando coisas que ele também me falava em momentos que a gente estava só nós juntos. Em relação à gratidão, eu mandei uma mensagem para ele que eu ficaria eternamente grato, que isso nunca vai mudar, até porque eu tenho princípios, tenho índole, fui bem educado e sei reconhecer quando alguém abre uma porta e dá uma oportunidade. Ele me deu uma grande oportunidade, a gente temia que seria muito mais difícil. E aí nosso trabalho fez com que isso acontecesse, e ele também precisa ter um reconhecimento que o trabalho fez com que tudo isso acontecesse, e para ele também foi bom. E só que como as coisas foram conduzidas e depois a forma como ele colocou, nós voltamos a ter uma relação profissional. Se um dia ele me ligar e querer trabalhar comigo de novo por eu ser competente, eu vou trabalhar com ele, sem problema, a gente é profissional. Talvez as outras relações que ele trabalha sejam de amizade. E comigo foi profissional, ele me contratou como um profissional da bola. A gente não tinha convivência, a gente já se conhecia há muito tempo, já tinha trabalhado junto, e por isso ele me contratou. Ele confiava no meu trabalho, ele sabia do meu potencial, e ele sabia que dentro de uma característica de um time que ele tinha contratado, eu poderia tirar o melhor desses jogadores de uma forma ofensiva, de uma forma que propõe jogo, de uma forma de um time que não fica só se defendendo. E foi por isso que ele me chamou e foi por isso que deu certo, que a gente trabalhou muito. Ô, Lucas, você publicou nas suas redes sociais uma nota que ela repercutiu na imprensa local e uma nota muito educada, como é o seu estilo. Mas lá, nas entrelinhas, você deixa claro que faltou profissionalismo à diretoria. Você mantém essa crítica de que é uma diretoria um pouco amadora? Na verdade, o futebol de Jaraguá está subindo para a primeira divisão agora e vai ter muitos problemas. Talvez o sucesso que a gente fez, talvez a forma como a gente trabalhou, a gente sentiu falta de algumas coisas. Eu posso citar algumas reivindicações. Os jogadores não tinham televisão no alojamento deles até ontem. Eu estive em Jaraguá para poder pegar minhas coisas. A internet não tinha na casa dos jogadores. A gente não tinha uma sala da comissão técnica para poder fazer planejamento, para poder fazer reuniões de comissão técnica. Algumas coisas nós fomos pedindo ao longo do tempo e o Miller foi ajustando. Quando eu cheguei não tinha uma barreira, não tinha estaca. Algumas coisas nós fomos melhorando, porque eu entendia que o Jaraguá estava precisando disso e não tinha na sua diretoria pessoas acostumadas com o futebol profissional de uma primeira divisão. O Miller fez todo o trabalho dele, ele tem a competência e a qualidade dele de resolver os problemas, mas como foi feito tudo, como foi feita a gestão de todo esse problema e aumentaram ele significativamente para poder trazer um outro treinador que tinha saído de um outro clube, que me chama a atenção dessa falta de profissionalismo. Até ontem, em uma entrevista, eu falei que se tivesse um acordo entre a diretoria e o treinador, que se caso desse errado lá, ele tivesse que voltar e eles sentassem comigo, a gente tinha feito um compromisso, assim assado, que se não der certo lá, ele voltaria e eu vou cumprir esse compromisso, porque nós fizemos esse compromisso, eu teria saído com muito mais satisfação, porque se eu estivesse no outro lado, no outro lugar, eu também ia cobrar essa palavra, esse acordo que
tinham feito comigo. Mas, enfim, o que eu quero... Então, o que você está dizendo aí, eu entendo aqui do lado de cá, que havia um acordo da diretoria com o Ariel Mamed, caso fracassasse. Não, eu não sei se tinham esse acordo. Eu estou falando que seria muito, muito melhor se existisse esse acordo e se ele fosse colocado acima da mesa. É isso que eu estou tentando te dizer. Aí seria profissional. Entendeu? Aí seria profissional. E eu entenderia da forma profissional. Entendi. As coisas às claras, né? Tudo de forma transparente. Agora, justificar a minha saída, a minha demissão, que eu tumultuei, que eu pedi para o jogador devolver o dinheiro, que eu briguei, que eu ofendi, que eu xinguei algum diretor. Tinham 30 pessoas lá. Você pode entrevistar todas elas, pode perguntar todas elas. Talvez elas não vão querer falar agora, mas um dia elas falem. Em nenhum momento eu ofendi ninguém. Eu cobrei. Ou seja, cobrei como comandante. Ou seja, montaram uma história para atenuar os danos da imagem da diretoria e jogar a culpa toda no seu colo. É o que eu entendo aqui do lado de cá, ô Lucas. Na verdade, é o que todo mundo entendeu, né? É uma história chata, é uma coisa que fica chato, repetitivo. Mas o que aconteceu lá não justificaria a troca de comando caso não houvesse algo maior por trás. Houve uma cobrança, mas cobrança de todos do grupo, não foi minha individual, não era para mim a cobrança. Eu, como comandante do grupo, eu precisava apontar um detalhe que era a preocupação de todos e daí para frente eles tomaram as decisões que eles quiseram tomar. Tá certo. Lucas, para a gente já caminhar aqui para o final, até a nossa equipe de reportagem falava com você no momento em que um servidor da prefeitura, que funcionário do gabinete do prefeito, motorista, ouvidor, sei lá, alguma coisa na prefeitura ele é. E essa pessoa, ela teria te xingado, ela teria muita interferência, muito pitaco. Fora da diretoria e do prefeito, tinha alguma interferência, assim, desse pessoal tentando influenciar de alguma forma? Cara, realmente aconteceu. Eu não sei quem para te falar a verdade. Não sei o nome dessa pessoa. Eu passei por ela depois que eu saí do jogo, ela não falou nada para mim. Quando eu peguei minhas coisas e fui em direção ao carro. Nunca teve interferência de nada. Pelo menos no meu comando, nunca teve interferência, nem do Miller, que estava todos os dias comigo, interferência de colocar um jogador, de fazer, era tudo decidido nós da comissão. O Miller sabia, porque ele participava de algumas dessas reuniões de trabalho, mas eu nunca sofri interferência nenhuma de ninguém, até porque o presidente, os outros diretores raramente apareciam no trabalho, raramente aparecia na concentração. A gente realmente só via eles praticamente depois dos jogos, dentro do vestiário, depois das vitórias. Somente isso. Lucas, e falar de futuro agora, né? Já tem algumas propostas na mesa, tem a especulação que você pode ir para o Atlético. Como é que está essa situação aí? Cara, a gente está conversando com algumas pessoas, não tem nada ainda claro, não tem nada concreto, até porque o baque foi muito grande. Eu realmente não queria sair do Jaraguá. Eu tive 2 sondagens de um clube do Campeonato Goiano e de um clube de fora que disputa, há pouco tempo atrás, estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu não quis nem ouvir a proposta porque eu estava feliz. Tinha um grupo completamente na mão, um grupo que ouvia e atendia todos os agentes nossos de treinamento, de plataforma de jogo, e realmente eu não queria sair de Araguá. Mas agora tem algumas coisas, vamos esperar aí que logo deve ter alguma novidade. Lucas, eu quero te agradecer imensamente pela gentileza de falar conosco. É importante essa entrevista, pela audiência que nós temos, para esclarecer para o torcedor, você dar a sua versão, né, trazer transparência para essa história, porque só tinha um lado da história contada pelos personagens que participaram desse episódio. Agora nós temos os 2 lados, então nós estamos demonstrando aqui a nossa imparcialidade
E você pode contar com a gente para o que você precisar aqui da Rádio Sucesso. Tenho certeza que a nossa audiência nesse momento é maior até do que atualmente já é grande, por causa que as pessoas queriam ouvir a sua versão também. Você deixa um legado importante, deixa saudades em Jaraguá, né? E a gente deseja a você todo o sucesso do mundo. Com a sua competência, você possa colher bons frutos do futebol. Muito obrigado. Tá, eu agradeço a Rádio Sucesso, mais uma vez agradeço pelo profissionalismo que vocês tiveram comigo todo esse tempo, o respeito, o carinho, a oportunidade de falar para muitas pessoas. Agradeço ao povo de Jaraguá por todo o carinho que eu recebi durante os jogos. Eu não vou esquecer nunca eles gritando meu nome aquele dia lá em Goianésia, na nossa vitória de 2-0 lá. Não vou esquecer momentos que eu vivi ali no Amintas, das pessoas gritando meu nome na grade, das palmas, dos aplausos, do carinho da cidade, onde eu ia, onde eu sentava, onde eu ia comer. Eu quero agradecer muito ao povo de Jaraguá. E quero que fique a única versão de toda essa história é que a gente fez um trabalho lindo, que o Jaraguá, na 8ª rodada, é o líder do Campeonato Goiano, está à frente de Goiás, está à frente de Atlético, está à frente de outras equipes tradicionalíssimas do Campeonato Goiano, e que Jaraguá fez um papel lindo, um trabalho lindo, com atletas, com pessoas, com pais de família, que estavam ali para trabalhar e fazer o seu trabalho. E fizeram muito bem feito e conquistaram tudo isso. Um abraço a todos, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Eu estarei sempre à disposição de Jaraguá, da cidade de Jaraguá, e de vocês da Rádio Sucesso. Esse foi o Lucas Oliveira, ex-técnico do Jaraguá Esporte Clube, falando conosco aqui por telefone, trazendo em definitivo os esclarecimentos de todos esses fatos, né, que é importante a gente